Brasil! 19 horas em Manaus, muito boa noite para quem está me acompanhando ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem está ouvindo ao vivo no TikTok e para quem está vendo depois a reprise, o arquivo salvo no YouTube, no TikTok e qualquer outro meio de comunicação que a humanidade venha a inventar. Hoje é dia 15 de julho, hoje é o 196º dia do ano e faltam 169 dias para acabar. Hoje é dia do pecuarista, parabéns a todos os pecuaristas do Brasil. Hoje é dia nacional dos clubes, então parabéns a todos os clubes do Brasil, na pessoa do clube do meu coração, do clube que eu amo, do Atlético Rio Negro Clube, que está vivendo dias nefastos, mas isso vai acabar em breve. E hoje também é Dia Nacional do Homem. Quando eu vi essa parada, eu fiquei, mas que diacho Dia Nacional do Homem? Pra que isso? Já não tem o Dia de Todos os Santos. Na verdade, isso é uma data para marcar a saúde do homem, o quanto os homens negligenciam sua saúde. E é verdade, né? Eu pratico o método, tipo assim, quando eu tô doente, eu espero ficar bom ou morrer. O que acontecer primeiro, né? Até hoje sempre fiquei bom. Que bom. E no dia 15 de julho de 1606 nascia Rembrandt, um pintor holandês talentoso. Gente, quem tiver curiosidade, digita aí no Google depois que acabar o programa. Rembrandt, tá? Procura, o cara talentosíssimo. Há quem diga, há fãs dele, que o tem como um dos maiores pintores de toda a história. Eu acho ele fantástico, acho ele muito bom. Mas eu sou devoto de Michelangelo. Cara, pra mim, Michelangelo foi o maior artista plástico da história. É fantástico. Poder ver uma obra do Michelangelo ao vivo foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida. E hoje também é aniversário, né, porque ele tá vivo ainda, do Samuel Rosa, vocalista do Skank. Ainda pensei em colocar uma musiquinha do Skank de trilha aqui, só que eu fico com medo do YouTube derrubar a live, do TikTok, enfim, mas parabéns ao Samuel Rosa. E hoje também é aniversário do Mark Ramone, baterista dos Ramones, né? Uma banda fantástica, gosto muito. Parabéns ao Mark Ramone. E de fatos relevantes, nós tivemos em 15 de julho de 96, recente aí, provavelmente todo mundo que está me ouvindo já era nascido, foi o dia em que o governo brasileiro sancionou a lei que proibiu o fumo em ambientes públicos fechados. Galera, infelizmente isso acontecia. E felizmente desde 96 está proibido. Sou eu. Vamos começando agora o nosso primeiro giro de notícias, saber o que está se falando nos portais progressistas do Brasil, qual é a pauta, qual é a discussão. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. PGR apresenta alegações finais e pede condenação de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. Procuradoria-Geral da República solicitou ao STF a punição de Jair Bolsonaro e 7 aliados por crimes como organização criminosa e ataques à democracia. O pedido foi feito com base em provas documentais e depoimentos. O julgamento está previsto para setembro. Galera, essa é uma das fases finais do julgamento do golpe. Abriu-se quando se terminou todos os depoimentos dos testemunhas, depois todos os depoimentos dos réus, abriu-se prazo para que o Ministério Público apresentasse suas alegações finais, seu apanhado, o que ele concluiu de tudo que foi discutido e ouvido e apresentado de provas até ali. Finalizado ontem o prazo do Ministério Público, abriu hoje o prazo para o delator, que é o Mauro Cid, e quando acabar o prazo do Mauro Cid, os 15 dias, começa o prazo dos réus. Quando acabar o prazo dos réus, aí o processo vai estar maduro para a sentença. Aí vamos aguardar a data em que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, informar que já concluiu o seu voto, pedir pauta, marcarem a pauta e a gente soltar foguetes.
Manchete da Carta Capital aqui, avaliação de Gonê sobre 2 crimes de Bolsonaro que podem esquentar o debate no STF. Paulo Gonê defende que os crimes de golpe e abolição do Estado Democrático são distintos, rejeitando a absorção das penas. A discussão será central no julgamento da primeira turma do STF com base na minuta golpista. O que significa isso, absorção das penas? Significa o seguinte: quando eu cometo um crime, só que esse crime ele é elemento necessário para que eu cometesse um outro crime mais grave, então o outro crime mais grave absorve esse. Ou seja, eu não sou punido por este crime menos grave, mas sim pelo crime mais grave. Muito interessante a tese da Procuradoria-Geral da República. Vou baixar o relatório para ler, quero ver qual foi a fundamentação que eles deram. E é pertinente. Vamos acompanhar isso lá. Manchete do Brasil de Fato aqui. Governo quer mais prazo e indústria envolvida em negociação de tarifaço de Trump. Lula busca mais tempo para negociar com os Estados Unidos sobre tarifas de 50% impostas por Trump, enquanto a indústria brasileira se mobiliza para minimizar impactos econômicos. Gente, acho que o governo Lula acertou em cheio ao, primeiro, montar a comissão, isso é uma questão óbvia, né? Mas nessa comissão ele chamou para discussão o empresariado brasileiro, as grandes entidades representantes do comércio, da indústria e também do agro, e colocou sob a coordenação dos trabalhos o vice-presidente da República, que é também ministro ministro de Integração e Desenvolvimento, o Geraldo Alckmin, que é alguém ligado a esses segmentos. Geraldo Alckmin foi governador eleito e reeleito no estado de São Paulo, com apoio da Fiesp, com apoio de Febraban, com apoio dos endinheirados do Brasil. Então, o governo Lula colocou alguém do seu altíssimo escalão, o segundo cargo mais importante do governo federal, para dialogar com uma turma com quem ele já tem alguma afinidade. Marcou um golaço. Espero que a gente tenha bons resultados daí. Estou bem convicto de que vai sair coisa boa. Manchete do Brasil 247. O Conselho de Ética da Câmara suspende o mandato de Janones por 3 meses. O deputado André Janones tem mandato suspenso por 90 dias corridos devido a denúncias de rachadinha após votação no Conselho de Ética da Câmara. Tá errada essa notícia do Brasil com 247, hein? Ele foi suspenso, na verdade, por ter chamado o Nicolas Ferreira de Nicole em algum debate lá. Eu não entendi o motivo dessa punição. Se o próprio Nicolas falou que era para ser chamado de Nicole, né, aquela atitude ridícula dele lá, em que ele colocou uma peruca loura, um ato horrível de transfobia, que inclusive lhe gerou uma condenação. O Ministério Público acionou, ele foi condenado a indenizar a sociedade por conta daquilo. Mas enfim, não entendi. O Janone vai recorrer ao plenário e que se tenha sucesso. Agora, não faz muito sentido o Janone ser punido e o Nicolas Ferreira, que faz absurdos, não ter tido até agora, até o momento, punição nenhuma. Entregaram uma punição daquele Gilvan da Federal, que é um escroque, é um sujeito abjeto, nojento, mas foi simplesmente uma suspensão. Eu acho que não há uma equivalência entre o Janones e o Gilvan da Federal, mas receberam a mesma punição, né? Paciência. E finalizando o giro de notícias nacional aqui, portal ICL Notícias. PGR falsifica. Anderson Torres teria falsificado bilhete para atrapalhar investigações. O ex-ministro da Justiça é acusado de falsificar um bilhete de viagem para justificar a ausência em Brasília durante a tentativa de golpe de 8 de janeiro, como parte das investigações da PGR sobre o processo. Eu não duvido nada dessa gente, eu espero tudo. Falsificação acaba nem sendo o pior dos crimes pelo qual ele responderia, né? Mas vamos ver. Que as investigações avancem, que as responsabilizações sejam feitas e que quem tiver que ir para a cadeia, vá para a cadeia por muito tempo. Vamos entrando na pauta de hoje aqui. Por que o BRICS assusta tanto os Estados Unidos? Gente, o que é o BRICS? O BRICS é um bloco econômico composto inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ah, por que ele tem esse nome de BRICS? É um trocadilho. Brick em inglês é tijolo. Então, quis se colocar a ideia de que essas novas nações estavam construindo, seriam tijolo numa nova construção do mundo. Ah, mas por que então que não tem a inicial da África do Sul? Tem, porque em inglês, o idioma oficial da África do Sul é o inglês e o país é South Africa. Então, Brasil, Russia, India, China and South Africa.
BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse bloco se juntou há algum tempo para tentar fazer frente à força política e econômica que os Estados Unidos impõem ao mundo, e tem dado muito certo, mas muito certo mesmo. Primeiro, o grupo tem números expressivos para fazer frente tanto com os Estados Unidos quanto a qualquer outro bloco. E isso não é simplesmente um ato de rebeldia. Blocos econômicos existem desde sempre. Você tem a União Europeia, que é um bloco econômico. Você tem o Mercosul, que é um bloco econômico. Países com interesses semelhantes se aglutinam economicamente para poder facilitar suas transações, para poder reforçar suas moedas e manter suas vidas funcionando. Só que o BRICS, eles têm um peso geopolítico muito, muito relevante. Eu trouxe alguns números aqui para colocar para vocês, para a gente discutir e enxergar por que os Estados Unidos estão com tanto medo do BRICS. Vamos lá. O BRICS sozinho, ele tem 42% da população mundial. E aqui eu vou falar só dos fundadores, tá? A gente tem outros países que aderiram ao BRICS, mas essencialmente vou falar dos fundadores. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Brasil tem 215 milhões de habitantes. A Rússia tem 146 milhões de habitantes. E a África do Sul tem 60 milhões de habitantes. Ou seja, 3,2 bilhões de pessoas. O mundo só tem 8, isso dá 42% da população mundial. Ou seja, de cada 10 pessoas no mundo, 4 estão em países ligados ao BRICS. Os outros 58% se dividem entre todas as outras 200 nações do planeta. O território combinado do BRICS, se você somar a área de terras emersas do BRICS, são 39,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso dá 1/4 de todas as terras emersas do planeta. De todas as terras que estão acima do nível do mar, 26% pertencem aos países do BRICS. Poderio econômico do BRICS, combinado em 2024, a soma de todas as riquezas dos países componentes do BRICS, ela foi de mais ou menos 28 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 27% do PIB global, quase 30% do PIB global. Repito, só desse bloco econômico dos BRICS. O restante, os outros 73% da economia mundial, eles estão divididos entre 200 outros países. É um poder de compra muito grande, é uma economia com grande tendência ao fortalecimento. Prosseguindo aqui nos números do BRICS, recursos naturais e energia. Cara, a discussão da contemporaneidade, da idade contemporânea, que quando eu falo idade contemporânea, eu estou falando das idades da humanidade, tá? Das idades da história. A idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea. A discussão da idade contemporânea são os recursos naturais, é a produção energética. E nesse ponto, o BRICS ele é privilegiadíssimo. O BRICS ele é rico em petróleo e gás. A Rússia é o maior exportador de gás natural do planeta. O Brasil tem a camada petrolífera do pré-sal, que vai, assim que tiver em plena operação, plena expansão, se o mundo continuar nessa expansão de energia fóssil, né, vai ter uma importância relevantíssima. Mas hoje nós somos os donos do pré-sal e a China é um grandíssimo demandante de energia, recursos naturais e energia. Nos minerais estratégicos também, nós temos uma grande predominância dentro dos países do BRICS. A África do Sul ela é riquíssima em platina e ouro. O Brasil é muito rico em ferro e nióbio. E a China em terras raras, que são essenciais para a tecnologia. O que são terras raras? Quer dizer que são poucos minerais? Na verdade, não. Os minerais eles até estão numa quantidade interessante enquanto espécie. A questão é que eles são muito difíceis de se extrair. Por isso, eles são raros. E a China é grande detentora dessas reservas.
Na produção agrícola, o Brasil ele é o maior exportador mundial de soja e o maior exportador mundial de carne. Sim, nós alimentamos o mundo. E a Índia, outro membro do BRICS também, é um dos maiores produtores mundiais de arroz e de trigo. Sim, comida, energia, o BRICS está muito bem servido. E a gente tem ainda eles têm aqui um campo tecnológico, os campos tecnológicos, onde as nações do BRICS lideram mundialmente. A China, ela é líder mundial em internet 5G, já estão falando em 6G por lá, se é que já não está em operação. Ela é líder mundial também, está competindo de igual para igual com o OpenAI, com essas outras empresas estadunidenses aí, em inteligência artificial. E 98% da produção mundial de microchips é feita em Hong Kong. Sim, é feita na China. Aí podem dizer, mas Hong Kong é um país, não é a China. Meus amigos, Hong Kong é chinesa e a soberania será restabelecida plenamente de direito, porque de fato já é em questão de pouco tempo. Logo, logo vocês vão ver o que aconteceu, o que foi feito em Macau, vai ser feito. A questão é que os chineses são muito mais pacientes do que nós, ocidentais. Então eles estão tranquilos. A Índia, ela é um grande hub de tecnologia e de serviços digitais. Eles souberam construir esse mercado, se aproveitando, tirando proveito, fazendo bom uso do quanto as nações ocidentais, principalmente os Estados Unidos, os aproveitavam para telemarketing, por exemplo. Então eles conseguiram construir uma indústria de tecnologia e de serviços digitais muito forte. A Rússia, por sua vez, é uma das maiores potências nucleares mundiais e potências militares também, tanto que ninguém se mete a besta de invadir a Rússia, né? E o Brasil, ao contrário do que muitos vira-latas miam por aí, até paradoxal, né, vira-lata miando. Ao contrário do que essa galera diz por aí, o Brasil ele também é uma potência em alguns aspectos. Nós somos líderes mundiais na produção e desenvolvimento de biocombustíveis e do agrotech. O que é o agrotech? São tecnologias para a agricultura, o que é importante, né? Porque somos o maior produtor mundial de alguns itens agrícolas, então é fundamental que a gente tenha novas tecnologias. Esse grupo ele ainda tem um grande ponto a favor dele, que dos 5 membros de segurança fixos do Conselho de Segurança da ONU, 2 são membros do BRICS. E o que significa ser membro do Conselho de Segurança, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Significa que esses países têm poder de veto em ações militares. Se está, por exemplo, a guerra, o massacre que está acontecendo na Palestina, em Gaza, a ONU aprovou que isso deveria acabar. Foi aprovado e foi ao Conselho de Segurança. Todo mundo, o planeta inteiro, votou a favor do fim das operações do massacre dos Estados Unidos em Gaza. Os Estados Unidos, que também são membros permanentes do Conselho de Segurança, exerceram seu poder de veto e barraram a resolução da ONU. Bom, desses 5 lá, 2 são membros do BRICS. Ok, mas com tudo isso, que medo isso pode causar nos Estados Unidos? A hegemonia dos Estados Unidos, aquela sensação, aquela imposição de vontade dos Estados Unidos ao mundo pela força, ela está com os dias contados. A geopolítica do planeta está mudando. Ela mudou substancialmente. Até algum tempo atrás, os Estados Unidos faziam o que queriam do jeito que queriam, inclusive aplicando simplesmente sanções econômicas e até mesmo intervenções militares. Hoje em dia não é mais desse jeito. E no momento em que você tem um bloco econômico que a longo prazo pode simplesmente falar, peraí, eu vou parar de depender da economia americana. Eu estou fazendo todas as minhas transações em dólar, eu vou buscar novos mercados. Vamos criar uma moeda do BRICS, por exemplo, para a gente fazer as nossas transações, ao invés de a gente garantir os nossos negócios com dólar, vamos garantir com uma nova moeda do BRICS. Hoje isso já acontece, não com uma moeda do BRICS, mas com o BRICS financiando operações em real, na moeda brasileira, em yuan, na moeda da China e nas moedas de alguns países. Isso são laboratórios e eles são,
se eles tiverem sucesso, e até aqui estão tendo, tanto que tem fila de países querendo aderir ao BRICS, eles são uma amostra de que as nações não precisam depender dos Estados Unidos, elas podem buscar outras alternativas, tanto de financiamento quanto de realização de negócios, e em breve a gente vai ver, se é que já não estamos vendo, o império ruir. Quem pode colocar fim à hegemonia dos Estados Unidos é o BRICS. E os Estados Unidos sabem disso, por isso que eles estão tentando atacar. O Trump está pouco se lixando se o Bolsonaro vai ser preso ou se não vai ser preso. Ele simplesmente utilizou isso como pretexto para atingir a principal potência do BRICS no continente americano. Vai haver resposta, já está havendo resposta altiva do governo brasileiro, resposta à altura, e os Estados Unidos estão com dificuldade de lidar com isso. Eu já falei em outros programas aqui, já até escrevi sobre isso e vou falar de novo. Num primeiro momento, essa sobretaxa dos Estados Unidos, ela vai ser muito ruim para nós, vai ser um pouco ruim para eles, porque agora eles também vão pagar mais caro no suco de laranja e no café, por exemplo, fora diversos outros insumos que o Brasil fornece para eles, que vão ficar mais caros, o que vai encarecer os produtos lá dentro, vai gerar inflação lá. Mas o que eles querem é inviabilizar a economia do Brasil para enfraquecer o BRICS. Não vão. O Brasil está dando uma resposta adequada e num primeiro momento vai se sentir. Agora, a médio prazo, o ser humano se acostuma com tudo, o ser humano resolve seus problemas. A analogia que eu costumo fazer, Filogônio, é o seguinte. Imagina aí, José Santos, tu tem teu trabalho, tu ganha 10 mil reais por mês. Ok, tu tá há 5 anos nesse trabalho ganhando 10 mil reais por mês. De repente tu foi demitido, Wilson Alves. E aí depois tu arrumou um outro trabalho que tu tá ganhando 6 mil reais por mês. Porra, tua renda caiu 40%. Tu vai sentir, tu vai sofrer, tu vai ter uma queda, tu vai cortar a despesa daqui, tu vai cortar dali, tu vai optar por produtos mais baratos, mas a sua vida vai continuar. Você vai se reorganizar, você vai ter as suas ações diariamente, as suas tarefas, e a sua vida vai seguir até o ponto em que aquele tempo vai ser uma lembrança, porque a sua vida já seguiu de novo, você vai no futuro arrumar um outro emprego, você vai ter uma outra atividade, tua renda possivelmente vai voltar ao que era e talvez até cresça. É exatamente isso, Vladimir Marrafon, boa noite para você também, o que vai acontecer com a economia brasileira se os Estados Unidos insistirem nessa psicopatia, se o Trump insistir nessa psicopatia de impor essas taxas. Vai ser difícil no começo, mas nós vamos se acostumar. Nós vamos encontrar outros mercados, nós vamos cortar daqui, cortar dali, nos adaptar, e daí a vida vai seguir, e os Estados Unidos é que sairão perdendo. Por quê? Isso aproxima, isso une cada vez mais o BRICS. E unindo o BRICS, o mundo vai ter um novo momento, a geopolítica do planeta mudou. Vocês estão vendo isso. José Rufino, Maria, Aristeu Santana, G, Márcio Pereira, José Gonçalves, anotem o que eu estou dizendo. Vocês estão vendo a geopolítica do planeta mudar. E é isso que assusta tanto os Estados Unidos. A perspectiva de saber que as coisas mudaram, que eles não estão mais no controle e que o mundo é outro. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá acompanhando a gente aqui ao vivo. Rosa Marinho, Divino, Maria, Silfredo Salles, Francisco Canaverde, Amarildo Souza, Maria de Lourdes, Careca, Onevir Brandão, Tânia Rosmari, Maria Pereira, Hermenegildo Pinheiro e Vladimir Marrafon. Obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o nosso segundo giro de notícias aqui, saber o que o mundo está falando agora, quais são as pautas pelo planeta. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do portal Xinhua News, portal chinês que publica notícias para o mundo.
Líderes do BRICS condenam... Oh, eu tô igual Cebolinha hoje em BRICS, meu Deus. Líderes do BRICS condenam sanções unilaterais e defendem reforma do sistema financeiro global. Olha o que eu estava falando. Na cúpula do BRICS, líderes criticaram medidas econômicas coercitivas, pediram maior representatividade em instituições financeiras internacionais e apoio à diversificação monetária. Olha aí o mundo acontecendo, hein? Manchete do portal La Nación: fuerte despliegue de BCRA para sostener las tasas e frenar o dólar. Ou seja, o Banco Central da República Argentina despejou o dólar para tentar frear as taxas e diminuir o aumento do preço do dólar. O Banco Argentino intervém no mercado para conter queda das taxas de juros e estabilizar a moeda após quase um ano sem operações visando absorver a liquidez. Manchete do portal Diário de Notícias, portal de Portugal, dos nossos irmãos lá de cima, né? Ministério Público Brasileiro pede condenação de Bolsonaro por golpe de Estado. Procuradoria acusa ex-presidente e aliados de crimes como organização criminosa, com possível pena de 12 a 40 anos, tomara, pega uns 40, em julgamento previsto para agosto ou setembro. Deve ser em setembro, né? E para finalizar aqui, manchete do portal Grama, portal cubano. Recuperação do sistema elétrico nacional na agenda do parlamento. A Assembleia Nacional de Cuba discute medidas para restaurar a rede elétrica, com foco em fontes renováveis e eficiência energética, após apagões e desafios econômicos. Deixa eu dar mais um oi pra galera que tá acompanhando aqui. Givanildo Costa, Juguila, Francisco Canaverde, já falei, Silfredo Sardes, Marido de Lourdes, Onevir Brandão, Tânia Rosmar e mais um monte de gente. Deixa eu ler o comentário aqui da G. Esses bolsonaristas têm que entender que qualquer transação no mundo, os Estados Unidos ganham. Moeda dólar. Exatamente, G. E é isso que o BRICS tá tentando mudar. Tem que fazer com que todo mundo ganhe, não simplesmente os Estados Unidos. Vladimir Marrafon comentando aqui, Lula gigante, também acho. Lula é inteligente, ele previa que o cabeça de cenoura ia aprontar. Por isso que o Lula corre o mundo. Tá certíssimo, Marrafon. Acabou com manja. Boa noite pra você também. E agora, gente, a gente fala de coisa boa, né? Mas tem um momento doloroso no programa, né? Um momento dedo na goela, onde a gente vai falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa nojenta, de uma pessoa nefasta. Vamos lá, chama a vinheta. Pera, cuidado aí! Olha a noite aí! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vamos lá ver a pessoa nefasta de hoje, é Joyce Hasselman. Joyce Hasselman é ex-jornalista, ex-deputada federal, foi líder do governo Bolsonaro e rompeu com ele, o que não quer dizer que ela tenha se tornado uma pessoa melhor. Por isso, né, criticando sua família. Foi candidata à Prefeitura de São Paulo em 2020 e não se reelegeu. Joyce Hasselman é uma oportunista que mancha a política com sua hipocrisia. Em 2021, inventou um suposto atentado com fraturas faciais, uma farsa sem provas que todo mundo chamou de autopromoção barata. Brigou com a Carla Zambelli com provocações infantis e champanhe, ou seja, foi coisa de menina barriguda ali mesmo, né? Uma falando mal da outra e eu concordo com as duas. Em 2015 ela foi acusada de plágio e de espalhar fake news em 2018. Joyce Hasselman é uma pessoa nefasta. E depois de falar da pessoa nefasta, né, dar aquele dedo na goela, a gente tem que se purificar, tem que falar de coisa boa, de coisa interessante, senão a gente engasga aqui, né? Vamos lá de notícia boa, então chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. PT propõe lei para transparência e justiça nos salários do serviço público. A bancada do PT na Câmara dos Deputados apresentou um projeto de lei para fechar brechas que permitem supersalários no serviço público, promovendo equidade e transparência. A proposta unifica regras em todas as esferas governamentais, limitando remunerações ao teto constitucional e incluindo servidores civis, militares e pensionistas.
Com medidas como o Portal Nacional de Remunerações e Auditorias Anuais, o texto busca moralidade administrativa e justiça social. O projeto também regula benefícios indenizatórios e assegura que pagamentos atrasados respeitem os limites vigentes, evitando distorções. Os autores destacam que a iniciativa reforça os princípios constitucionais, construindo um Estado mais justo e responsável. Essa é uma vitória para a sociedade, que passa a contar com um serviço público mais transparente e alinhado ao interesse coletivo. Deixa eu mandar mais uma boa noite para quem está acompanhando aqui. Carlos Marta, Luiz Gonzaga, Santina Colécio, Maria das Graças, Ágata, obrigado a todos, fiquem muito bem-vindos. Gente, muito obrigado para quem me acompanhou ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem acompanhou ao vivo no TikTok. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura o Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanha a gente pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta às 20 horas tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 20 horas estamos de volta. Fui! Mas que seja boa.